Você sabia que existe um Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite na vida real e esse Capitão Nascimento destruiu Lula, Lewandowski e a imprensa militante? Então senta aí, pega a sua pipoca para você assistir essa história e descobrir quem é o Capitão Nascimento da vida real. Olha, eu não queria acordar hoje nem ver matéria do Lula, do Lewandowski ou da imprensa militante. Estão todos completamente perdidos, atordoados sobre como reagir à mega operação das forças de segurança do Rio de Janeiro contra o crime organizado. E depois, essa porrada épica que eles levaram do Capitão Nascimento da vida real, eles só ficaram ainda mais desnorteados ainda. Ou melhor, foi uma sequência de 3 porradas. E eu vou te mostrar aqui só 3 trechinhos curtos de vídeo. E aí no final você me diz qual deles é o melhor. E eu já te adianto, que na minha opinião, o melhor é o terceiro, depois é o segundo, depois é o primeiro. Mas os 3 são bons. Gente, o Rodrigo Pimentel, ele é conhecido como Capitão Nascimento da vida real, porque o personagem do filme Tropa de Elite, do Capitão Nascimento, foi inspirado em parte na trajetória dele, Rodrigo Pimentel. E ele foi consultor, coautor, tanto do roteiro do filme Tropa de Elite, quanto do livro que embasou o filme. E várias experiências ali de treinamento, temas éticos, críticas contra a corporação policial, vieram da vida pessoal do Rodrigo Pimentel, daquilo que ele viveu. Olha ele aqui na tela. É ou não é parecido com o Capitão Nascimento do filme? Você vê aí outras imagens deles. E olha aqui a comparação entre os dois. Como que eles se parecem, gente? E aí o que aconteceu foi o seguinte. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi para a imprensa depois da mega operação policial e ele fez várias críticas contra o governo Lula pela falta de apoio do governador Lula a essa mega operação feita. Aí na mesma hora, o ministro da Justiça e Segurança Pública do Lula, Ricardo Lewandowski, disse que o governador do Rio estava errado, que o governador não pediu ajuda antes, que a responsabilidade pela segurança pública é do estado do Rio de Janeiro. E ainda criticou, disse que o número de mortes era muito grande e por isso a operação foi um fracasso. Pelo amor de Deus. Olha só aqui agora a primeira pedrada do Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE, falando sobre essa... Eu peço até depois que você reveja a coletiva do ministro Ricardo Lewandowski, né? Eu me assombro com o que ele disse hoje. Ele foi ministro do STF, ele deveria conhecer a Constituição brasileira, o artigo 144, que diz que é obrigação do Estado, dever de todos, né? E ele diz na coletiva claramente que isso é obrigação do Cláudio Castro, sabe? Então, ministro Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo, deveria conhecer a Constituição. Nossa, você preveu o primeiro erro do Lewandowski? Ele tentou dizer que a segurança pública não é a segurança dele, é e sim do estado do Rio de Janeiro, nitidamente fugindo da sua responsabilidade. Aí o Rodrigo Pimentel mostrou que a Constituição é bem clara em dizer que todos têm a responsabilidade sobre a segurança pública, inclusive o governo federal. Aí vamos ver as 2 outras porradas do Pimentel detonando o Lula. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E vamos diretamente para a segunda porrada, porque o Pimentel mostrou por A mais B que o Lewandowski não tem a menor ideia do que fazer contra o domínio das facções sobre os territórios do Rio de Janeiro. E eu nunca vi, por exemplo, Lewandowski falar sobre o assunto barricadas. A Universidade Federal Fluminense hoje, Raul, diz que 4 milhões de cariocas e fluminenses vivem atrás de barricadas, né? Só o Batalhão de Operações Especiais retira por semana 90 toneladas de barricadas. No Rio de Janeiro são 5 mil barricadas, e cada barricada dessa estabelece o território, o feudo do Comando Vermelho. A partir dali, o morador não tem mais direito ao SAMU, a partir dali o morador não tem mais direito à limpeza urbana, o morador não tem direito a chamar o Uber, né? A barricada, Raul, não é para evitar a entrada do caveirão. A barricada serve para estabelecer onde eu começo a cobrar o dinheiro das pessoas que eu oprimo, né? E preste atenção, Caio, nunca o ministro Lewandowski tocou nesse assunto. Ou seja, a barricada, ela estabelece um território de soberania do tráfico, do crime organizado sobre um território que deveria ser do Brasil. Gente, depois dessa, se eu fosse o ministro Lewandowski, sinceramente, eu colocava meu bonezinho e voltava para casa. Vocês perceberam como o Capitão Nascimento detonou o ministro e quebra o governo Lula? Essa questão das barricadas, do que o Pimentel apresentou, é muito séria. E demonstra como o governo ele foi prejudicado, né,
quando ele nega o empréstimo dos blindados da Marinha, que serviria para ultrapassar as barricadas. E sabe por que esse empréstimo era tão importante para as operações? Confere o que disse o governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Blindado era fundamental, diz caso sobre o pedido à Marinha. E nessa mesma matéria, mais embaixo, ele diz o seguinte, aspas dele: naquelas operações, a nossa ideia era o blindado, e eu vou explicar o porquê. O blindado da Marinha tem a capacidade de passar por cima das barricadas, e aquilo era fundamental para o policial entrando na operação não fosse alvo. Por isso, os blindados foram pedidos. E aí, o governador do Rio de Janeiro pediu o envio desses veículos para o governo federal, como ofícios, cartas pedindo isso. Mas quem foi contra o envio dos blindados da Marinha para o governo do Rio? Quem? Adivinha? Um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero te mostrar a terceira porrada do Capitão Nascimento, que para mim foi a melhor delas, como o Lewandowski errou novamente quando criticou a operação policial se baseando apenas no número de pessoas abatidas. Vamos ouvir diretamente o Rodrigo Pimentel mais uma vez. E aí, em seguida você vai me dizer qual dos três você achou melhor. Já vejo algumas análises de sociólogos, antropólogos, jornalistas que não colocavam o pé numa favela, que já dizem que faltou inteligência na operação. Eles alegam que quando morre muito bandido, porque não tem inteligência, quando morre um policial, porque não tem inteligência. Mas no final de uma análise de dados, você tem o dado, tem a identificação dos bandidos, localização dos paióis, você tem as rotas de fuga, você tem que planejar a execução, e é uma ação de força. Então, a morte de bandidos e a morte de policiais não necessariamente significa ausência de inteligência. Foi uma operação. Vocês entenderam isso aqui? O Rodrigo Pimentel ele se tornou um especialista em segurança pública que é ouvido por todo mundo, até mesmo pela grande mídia, só que a grande mídia também escuta, como ele bem criticou, aquele pessoal, sociólogo, especialistas que nunca pisaram na favela, que nunca souberam, na realidade, o pé no chão com a bota no terreno do tráfico, o que é combater o crime organizado. E é isso. Foi uma operação de força do governo do estado do Rio de Janeiro para tentar capturar bandidos, mais de 100 mandados de prisão em abertos que foram a ser cumpridos, e isso foi precedido sim por muito planejamento, muita inteligência, mas é uma ação de força, né? Uma operação de grande força quando há uma resistência a um combate. Agora eu quero ver a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou da metralhadora de verdades do Capitão Nascimento da vida real? Você já conhecia ele, sim ou não? E me conta o que você achou dos vídeos, qual deles foi o melhor. Conta pra mim nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho, e até o próximo vídeo.